que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Que também aprendestes, recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz seja convosco. Amém. Voltando dois versículos atrás, apenas o 10, né? Primeiramente, quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me deu, seja pondo no coração dos irmãos a me convidar, né? Pastor Nilson, sua esposa, e aos demais também por estar aqui, família. É Deus que sempre está no controle, né? Mas Ele põe algo em tua mente para fazer para a obra dele, não duvide. É de Deus. Então, quando Deus põe no coração dos irmãos a me convidar, eu creio que é de Deus. Isso é uma advertência para mim e para você. Quando Deus manda, faça. Deus manda, obedeça. Alguns dizem, será que é de Deus? Não existe será que é de Deus. Quando é para a obra dele e não desfaz a obra dele, sempre é dele. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando vem algo para você que vai desfazer a obra de Deus, nem precisa duvidar se é de Deus. Simplesmente repreenda. Mas quando é para aumentar, ou seja, para somar com a obra, sempre é de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Jamais vai fazer ou pôr a tua mente em alguma coisa seja contrária à própria palavra dele. Então não resta dúvidas. Se alguma coisa que vem à tua mente, que o inimigo está sussurrando, às vezes o bicho sussurra. Ele tenta usar pessoas para chegar a nós e semear dúvidas no nosso coração. Repreenda em nome de Jesus, com certeza. Nunca vai somar a obra dele. É para destruir. É o joio que a gente falava no início. O joio no trigo, ele se agarra no trigo. Cheio de doenças, dúvidas, e o trigo fica fraco muitas vezes, sofre. Ele cresce junto com o trigo e no dia da colheita, saberemos quem é quem. Não lembro na palavra responsiva qual foi lida, né? Apocalipse 22, 14. Não lembro o versículo 14. Mas o 15 é uma advertência sobre quem entrará no reino dos céus. É uma das 3 listas que se encontram. 4, porque 21:8 tem uma lista, Efésios, e se não falei a memória, em Romanos tem uma lista do que não entrará no reino dos céus. Por isso, quando você faz um apelo na casa de Deus, de acordo com Romanos 10:9, né? Tem alguém para Cristo, não é uma mera coincidência, não é porque é para aumentar a quantidade de pessoas da igreja, é porque Deus quer que essa pessoa vá morar com ele um dia lá no céu. Glória a Deus. Glória a Deus. Voltar um pouquinho ali em Apocalipse 19, se não me falha a memória, versículo 13, diz ali que abriu o seu livro, os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. Nós temos que escrever, pedir para escrever o nosso próprio livro. Veja a importância, se você conhece alguém que não tomou essa decisão de se entregar a Cristo, chegue e fale para ele o perigo que ele pode estar correndo naquele grande. Veja que a palavra responsiva, além de uma advertência também. Há coisas aí muito boas para nós, mas há muita advertência. Firme até o final. Esse corpo. Santo Deus, aleluia. Diz que os mortos estarão de meio. Os mortos, eles já foram. Uns para a vergonha da vida eterna e outros para a glória. Aí nós, se estivermos vivos, suponhamos que ele volte agora, estamos vivos. Essa carne não entrará no reino dos céus. Esse corpo será transformado em um corpo incorruptível. É o mesmo corpo de Jesus. Meus irmãos, conhece a história, a passagem que ele aparece aos discípulos. Eles estavam fechados após a morte de Jesus. Ele aparece no meio deles, tudo fechado. É esse corpo ressurreto, o corpo que não tem paredes, nada que segure. Esse corpo glorificado que Jesus tem. Nós devemos ter para morar com ele, porque a nossa carne, esse corpo fica. Glória a Deus, aleluia, Santo Deus. E o nosso espírito volta para Deus. Veja a importância, a gravidade em quem ainda não tomou essa posição, entregou suas mãos e sempre entrega ao Senhor. Eita, Você Deus, conhece alguém que não tem aleluia. essa decisão? Chega e fala para ele, ó. Naquele dia, Jesus está às portas. Então vamos voltar ao texto aqui, né?
foi falado aqui, quanto ao mais, irmãos, versículo 8, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, veja que lista boa, né? Tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisto, pensai. Ou seja, honesto, verdadeiro, justo, amável, boa fama, é que todos procuram e um servo de Deus. Eu percebo que, como o irmão falou sobre o pastorado, pessoas que cuidam da igreja, veja a responsabilidade que ele tem. A responsabilidade que ele tem. Ele representa a Cristo, ou seja, ele cuida de um grupo de ovelhas, pessoas que ele dará conta daquele grande. Cristo pensar. Então, se você está aqui ouvindo a palavra de Deus, está nessa casa de oração, Jesus está escrito: a minha casa será casa de oração. Aleluia. Sinal que você tem sentido a presença. Glória a Deus, glória a Não é um Deus. sinal positivo. Então continua. Porque também aprendestes, recebestes e ouvistes, e vistes em mim, isto fazei, e o Deus de paz seja convosco. Perceberam então quando o pregador ele exclui a igreja dos ouvintes, a responsabilidade ainda é maior, porque as pessoas irão andar de acordo com o que ele está dizendo, com o que ele está pregando, de acordo com a palavra, de acordo com o que ela diz. Há momentos em que a palavra é doce, tem momentos que ela não será bem doce. Há momentos que ela será bem amarga, uma repreensão. Mas se Deus mandar, ele vai ter que fazer. De momento, não é muito bom. Mas na frente você não precisava disso. Santo Deus. Eu estava acomodado, eu precisava de ouvir essa palavra. Porque é de Deus, você vai reconhecer que precisa melhorar em alguma área. Glória a Deus. Todos, sem exceções, nós, falhos, não pode dizer todos vocês, todos nós, eu incluo, somos falhos em muitas áreas. Ela está aqui, em consertar o altar, todos os dias tendo o glória ao Senhor. Ontem, Senhor, eu fui falho. Ontem eu virei, ontem eu menti, ontem eu duvidei, será? Mas hoje, Senhor, hoje eu estou de joelhos, Senhor, me fortifica, me ajuda, me ensina. Para que sirva o testemunho lá na frente, quem sabe alguém precisa ouvir o teu testemunho. Por isso Deus permite algumas coisas em nossas vidas, para vencermos e depois testemunharmos. Eu vencer. Aleluia. Santo Deus. Dando a glória para Deus. É a Aleluia. explicação mais Glória a simples Deus. e direta para as provações que muitas vezes em nossas vidas, né, aparecem. Do nada, às vezes está tudo bem. Tem aquele que diz: quando tudo está bem, é fácil louvar. Quando nada falta, é fácil, né, louvar. Ou seja, quando está difícil, continua dizendo, né? Quando tudo está difícil, como é que fica, né? Então, quando está bem, tudo certo. Quando não está bem, qual é o padrão da nossa fé? Qual é a altura dela? Claro, para chegar ao padrão de Deus, né? Para chegar ao padrão de Deus, a exigência que Deus tem, é por isso que vivemos pela graça em Cristo Jesus, que sem Jesus, o padrão de Deus é muito alto. Nós precisamos de Jesus. Santo Deus. Aleluia. Aleluia. Que é Ele, né, que veio e morreu por nós. Aleluia. Né, faleceu por nós, por você. Oh, Derramou o seu aleluia. sangue, sendo inocente. Olha, o poder que tem o sangue de Jesus derramado na cruz para lavar, não santificar, lavar as nossas vestes. Foi falado aqui também, né? Lavar as nossas vestes. Nós temos que lavar as nossas vestes. Não santificá-las. Né? Aí vem o versículo 10. Vejam que Paulo está agradecendo por uma certa oferta, um valor que foi dado a ele. Ele estava na prisão romana, né? E os irmãos ofertaram para ajudar a Paulo. E essa passagem aqui, como foi lido, ele está agradecendo, né, as pessoas por terem ajudado a ele. Enquanto está passando por esse momento. E Paulo, se vamos for ler as cartas dele, a maioria delas estava em prisões. Por quê? Do Evangelho, em defesa de Cristo. E perseguidor está perseguindo. De acordo com Atos 9, os irmãos sabem que ele adquiriu cartas para perseguir o povo de Deus. E a caminho de Damasco, ele tem um encontro com Jesus, cai cego no chão. E aí começa a ser perseguido. A partir dali, a maioria das vezes em prisões. E
vemos que alguns perguntam, mas como que naquele tempo, hoje é muito difícil, mas naquele tempo as prisões eram severas, terríveis, não eram como as de hoje, eram frias, úmidas, não tinha conforto que muitas vezes tem hoje em prisões, mas ele tinha visitas. Lucas, por exemplo, era médico, visitava ele para ajudar ele em suas feridas, muitas vezes, porque ele tinha cidadania romana, comprada pelos seus pais, então ele tinha vamos dizer assim, esse bem aqui eu posso, né? Ele tinha essa canjinha dos romanos, por assim dizer, né? Porque nem todos os prisioneiros tinham essa boa. Então ele tinha permissão de receber essas pessoas, tinha permissão de enviar cartas às igrejas ainda. Porque era cidadania romana. Veja como Deus trabalha. Deus deu tanto estudo para ele, por Gamaliel, adquirindo a cidadania romana. Deus sabia que lá na frente isso ia ser de bom uso. Porque mesmo preso, seria permitido que ele pregasse, ou seja, falasse do amor de Cristo nas prisões, enviando cartas através de seus homens, que haviam visitado, a todos os lugares. Não foi diferente aos Filipos, né? A igreja de Filipos. Quando ele via essa carta de agradecimento, com permissão, por ter cidadania, só para nós entender por causa que muitas vezes eu pergunto, mas preso ainda escrevia cartas só por esse motivo. Porque a cidadania romana ele poderia fazer isso, senão não poderia. Olha como Deus trabalha, né? Aí o versículo 10, como foi lido, né? Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Eu o pastor, essa passagem também, né? Aí o versículo 11, não digo isso como por necessidade, porque aprendi a contentar-me com o que tenho. Ou seja, alguma coisa, se eu estou tão pobre, eu tenho que contentar com isso? Calma lá, vamos meditar, né? Contentar-me com o que tenho. Nós vamos ver, amados, se nós voltarmos lá no Antigo Testamento, no livro de Reis, por exemplo, capítulo 1 Reis 17, vamos ver que fala de uma certa viúva de Serepta, a qual Elias é enviado a ela. Elias é enviado a ela para que ela fizesse um bolo para ele, sustentasse eles, não, fazer só um bolinho aqui, vou morrer, fazer só uma barbetinha na brasa ali, fazer algo para o meu filho, vamos morrer. Não, faça primeiro um bolo para mim, e depois levei do resto. Essa passagem significa suprir, que está no versículo 9. Glória a Deus, suprir. A suprir é continuar e melhorar o que você já tem. Aleluia. Isso que a palavra suprir. Santo Deus. Ele vai melhorar o que você já tem. Se tem fé, ele vai melhorar. Aleluia. Glória. Se tem amor, ele vai melhorar. Glória a Deus. Se tem temperança, ele vai melhorar. Ele vai suprir. Isso significa também no sentido tanto espiritual como material. Ele vai sempre melhorar, ele vai sempre completar. Glória a Sempre Deus. melhorar. Isso é suprir. Veja que a viúva obedeceu. Conhecemos a história. E viveu todo o tempo dos 3 anos e meio de fome que ali havia, tranquilamente. Quem foi ajudado ali? Tanto Elias como ela própria. Deus supriu a necessidade dela. Perceberam? Deus supriu. Glória a Deus. Já estou meditando sobre o versículo 19, que é o título da campanha. Mas como eu voltei um pouco atrás e você indo nele, para podermos entender. Mas em 2 Reis, nós conhecemos o capítulo 4, né, uma certa viúva chama Eliseu. Diz: o meu esposo era servo do Senhor. Agora os credores querem pegar meus filhos, levar como escravos. Porque na época era assim. Então se devia era pegar alguém da família para trabalhar escravo, para pagar a dívida. Eliseu vai e pergunta: o que você tem na tua casa? A tua viúva não tem nada em casa, senão um pouquinho de azeite. Eu não conheço a história que ele manda buscar vários vasos, Oh, glória. fechar a porta e enchê-los. Mas bem interessante que a sua serva não tem nada. Como não tem nada? Ela tinha filhos, 2 filhos. Tinha uma casa, um pouquinho de azeite. Deus supriu. Glória a Deus. Ele continuou o que ela já tinha. Perceberam? Nunca pense que você não tem, o que você tem, por exemplo, que parece ser tão pouco. Nunca pense que isso não é nada. Deus vai estar suprindo. Glória a Deus, Pai. Parece ser pouco, mas não é pouco para Deus.
sempre melhorando, sempre fazendo o completo em tua vida. Muitas vezes você pensa, será que vai dar certo? Mas eu tenho fé que vai, que Deus vai suprir a tua fé. Ô, glória. Você vai vencer ou não? Santo Deus, Pai. Dúvidas vêm? Vejam que a palavra é tão completa que Paulo, quando ele agradece aqui, ele começa a dizer, veja o versículo, como foi dito no 11, ele já aprendeu a contentar do que tem, diz, versículo 12, sem estar abatido, sem também ter abundância, e em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Veja que Paulo, ele aprendeu na carne, ou seja, do próprio corpo, na vida dele, a trabalhar as áreas da sua vida. Nós vemos que a Escritura Sagrada nos fala, em Eclesiastes 3, que há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo determinado. Ou seja, o tempo que está passando agora, Deus está terminando o tempo no final dele. Você irá colher, você irá plantar, você irá chorar, você irá sorrir. Haverá um tempo em cada área da tua vida, ele vai tratar, ele vai agir. Quantos aqui, se for contar o seu testemunho de vida, né? Quantas pessoas? Glória, aleluia, Jesus. As mães estão aí? Glória a Deus. Venceram? Aleluia. Sabe, estão passando? Estão vencendo? Então Paulo, ele fala que ele sabia estar abatido, também não estava alegre, ou seja, ou ter fartura, ou não ter. Perigo, irmãos, você ter muito, às vezes. Vamos dar um exemplo de Salomão, por exemplo. Irmãos conhecem a história de Salomão. Quando ele conversa com Deus, 2 Crônicas, por exemplo, se for ver lá, 7:14, Deus responde para ele, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter-se nos nossos caminhos, eu virei dos céus e sararei a sua terra. Deus dá uma resposta para Salomão, de uma oração que ele fez um pouco antes. Quando Deus pergunta para ele, o que você quer? Salomão diz, dá sabedoria para instruir esse povo. Ele diz para ele, como você não pediu riqueza ou sabedoria tal, que nenhum homem vai ter. Veja a sabedoria e a riqueza que ele adquiriu depois disso. Mas ele quer a abundância no perigo. Vamos conhecer a história de Salomão. Por ter tanta abundância, ele não vigiou. Veja o perigo da abundância muitas vezes. E ele acabou por ter pessoas em sua vida que induziram a idolatria. Teve uma vida sofrida no final, perseguições. Ele deixou, ou seja, na abundância, ele não vigiou. Veja o perigo da abundância. Então veja que mesmo na abundância você está vigiando. O inimigo muitas vezes pode trabalhar nessa área. Pensar, agora baixou as mãos, não está agradecendo a Deus. Não vigiou, agora eu vou atacá-lo. Veja um exemplo de Salomão, que foi um homem, né? Conhecemos a história dele, muito sábio, muito rico. Mas infelizmente teve uma falha grande ali. Isso usando o exemplo dele. Mas se for ver outras passagens de homens que foram usados por Deus e supridos, vamos ver José, por exemplo. Lá em Gênesis 41, né? Seus irmãos o acusam, jogam em uma cova, vendem os ismaelitas, não conhece a história. Vai morar na casa de Potifar, a esposa de Potifar o acusa de ter tentado ficar com ela, vai em uma prisão, fica 2 anos preso ali. Depois é libertado, depois de 2 anos, porque é lembrado, né? O Pedro acaba se lembrando dele, e no final, somente ele abaixo de Faraó. Deus supriu o que é dele? A fé dele. For ver lá, em todos os versículos diz lá, e Deus estava com ele. Deus era com ele. Deus supriu em todas as áreas dele. Qualquer pessoa hoje, se fosse ver as mesmas provações que José teve, com certeza, quase que 100%, não sei se venceria. Não sei se venceria. Santo Deus, aleluia. No final, ele acaba entendendo, ele diz no final, agora entendo que Deus permitiu tudo isso. Ele salvou toda uma nação, não só a sua família, da fome. Perceberam que lá na frente você vai entender o que está passando hoje. Deus tem nos ensinado, Deus tem nos instruído, né? Muitas vezes através de algumas provas que vêm,
Há momentos de alegria? Há. Perceberam que há momentos que você tem aquela alegria tão grande na tua casa, no teu lar, com a tua família? Aquele momento que você pensa, devia não se acabar mais esse momento. Isso é uma centelha, quase nada do que você terá lá no céu. Da alegria que será lá. Imaginaram? A alegria que será lá, porque aqui, esse quase nada que você tem aqui, lá no céu, a quantidade, o tamanho que irá ser. A Bíblia fala que não haverá dor, não haverá pranto, não haverá tristeza, quando você estiver lá. Por que eu digo isso? Porque alguns dizem, né, alguns que, por exemplo, são cristãos hoje, e não tiveram seus entes queridos, muitas vezes, servindo a Deus, e já se foram. E alguns perguntam, e daí no céu como é que vai ficar? Você vai ser salvo. Fato. Você permanecer até o final, firme em Cristo Jesus. Aí lá você irá se lembrar, o ente deu que não quis saber de Jesus. E daí? Como é que fica? Você não vai ter amnésia. Né? O corpo santificado, com amnésia no céu, não tem valia, então você vai ter memória. Mas a Bíblia nos relata e diz que não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá dor. Perceberam isso? Você vai se lembrar, mas não haverá dor. O julgamento é para Deus. Você poderá se lembrar, mas não vai ter tristeza. Quando as pessoas se esquecem disso, eu conheço muitas pessoas que têm hoje parado, deixado de servir a Deus exatamente por esse motivo. Ah, meu pai não quis, minha mãe não quis, meu irmão não quis, minha esposa não quis, eu não vou querer saber. Ah, meu filho não quis. Já que eu não quero também. Mas que garantia você vai ter que o julgamento é para Deus? Quem sabe? Quem sabe? Nos últimos suspiros, nos momentos, quem sabe? E daí? Então vamos garantir, irmãos. Vamos servir a Cristo hoje para ter a garantia lá no céu. O julgamento é para Ele. Teremos muito, quem sabe, surpresa naquele grande dia. Muitas surpresas. Há muitos segredos. Santo Deus. O Paulo diz que ele viu coisas do céu infáveis que não era lícito ele falar. Foi arrebatado do terceiro céu. Paulo nem quer declarar isso. Ele teve espinho na carne, né, no sofrimento que ele teve ali. A Bíblia não declara ao certo que seja. Esse espinho na carne, eu creio que muitas vezes até nós temos, para Deus mostrar quem Ele é na nossa vida. Glória a Para Ele Deus. mostrar que nós não somos nada sem Ele. Vejam Paulo quem foi, o que sofreu, né? E olha como a Escritura Sagrada fala sobre o que ele fez, como ele agiu, como pregou o Evangelho, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Qual combate você tem combatido hoje? Guarde a sua fé, permaneça firme, fiel. É difícil? É. Quem disse que é fácil? Quem disse? Onde é que está a Escritura Sagrada que seria mar de rosas? Né? Verdade. Quem disse? Você vem para Cristo? Esteja preparado. Revestido por toda a armadura de Deus, de acordo com Efésios 6:10, né? De toda a armadura de Deus. Toda ela. Para que possa existir as astutas ciladas do diabo, Satanás. Ele ataca. Santo Deus, Santo Deus. Nunca podemos esquecer disso. Continua. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, posso todas as coisas, ele já explica do 13 para o 11, né? Ou para o 12, por exemplo, porque ele diz sem estar batido. Se ele dissesse eu não posso todas as coisas que me fortalecem, ele estaria dizendo ao contrário do que ele já tinha falado antes. Então veja que ele mesmo dá uma espécie de um carimbo em cima e diz, ó, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem é aquele? Jesus. Glória a Deus. Ele explica o versículo anterior, dizendo, já pela carta a eles, que ele poderia todas as coisas em Jesus Cristo. Você pode orar, pode louvar, pode chorar, pode Santo Deus. estar alegre, pode, naquele que te fortalece, que é Jesus. Na presença. Oh, glória a Deus, aleluia. Não fique com vergonha de chorar na presença de Deus. Não fique com vergonha de ficar alegre na presença dele. Eu sempre digo isso porque tem pessoas que às vezes tentam enganar outras pessoas, ou o pastor de igreja, ou o irmão, mas se for pôr em nossa mente, nosso íntimo, nossa Escritura Sagrada, que Deus conhece todas as coisas e também a nossa mente, evitaríamos muito tantas coisas, né? Enganar a pessoa nessa frente é fácil, mas em Deus. Se você for fazer algo de errado, pense, Deus está vendo. Você não irá fazer, vai evitar um monte de problemas lá na frente.
Verdade. Glória a Deus. Aleluia. Mas há pessoas que não sabem que Deus está vendo e assim mesmo tentam fazer e colhem frutos. E não são bons frutos. Né? São frutos que machucam muitas vezes, né? Frutos que há uma barreira, não vem a Cristo porque pensam, eu não vou. Uma pessoa diz, viu? Não quis saber de Cristo, agora está aí. Né? Abandonou, passou, agora está de volta. Isso é errado também, irmãos. A Escritura Sagrada, há a passagem que diz que nós não devemos nos orgulhar disso. Simplesmente, vem. Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, Pai. É comum alguns cristãos, já ouvi alguns cristãos dizer, né? Fulano está passando por tal prova, não quis saber de Deus. Né? Isso é errado. Não podemos nunca nos orgulhar disso. Temos que orar para que Deus alcance aquela pessoa e quando ela vier receber de bom grado, Deus te ama. Glória a Deus. Você voltou, glória a Deus. Santo Porque às Deus. vezes nós estamos tão falhos que, né? Ficamos até meio irados porque essa pessoa não quer saber de Deus e você vê ela sofrendo e você diz, eu avisei. E Deus não se agrada muitas vezes disso. Porque o que está por trás dela tem que ser atacado algumas vezes. Não precisa nós dizer isso. Muitas pessoas, o Satanás diz isso. Né? Ele sabe o que está passando, acontecendo com ela. Foi porque ela não queria Jesus. Aí nós, que somos servos de Deus, muitas vezes apontar o dedo para Brasil. Você está assim porque você não quer saber. Embora é uma verdade, mas quando falamos, ela não aceita muitas vezes. Então, vamos orar para essas pessoas aqui que muitas vezes não querem saber. Vamos orar por causa do silêncio, voltem, deixa de sofrer. E continua. Todavia, fizeste bem em tomar parte na minha função. E bem sabeis também, vós, ó filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti para a Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e receber, senão vós somente. Porque também, uma e outra vez, me mandasse necessário a Tessalônica, não que procure dádivas, mas procura o fruto que abunde para a vossa conta. Versículo 18. Né? Mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito. Que nome estranho, né? Quem é esse cara? Quem é esse homem? É um nome que aparece aqui, né? As pessoas pensam, mas quem é esse cara? Quem é esse servo? Sabemos que ele é um cooperador do Evangelho, né? Sabemos que foi mandado por ele esse valor para Paulo. Epafrodito. No grego, é um nome dado a uma certa deusa, Afrodite. A Afrodite da fertilidade, uma deusa da fertilidade, nome grego, pagão. E agora, como é que se explica? Epafrodito. Se nós formos voltar só um pouquinho, não vou lá ler, em Filipenses 2:19, vamos ver que ele fala sobre ele também lá. Esse homem teve muito doente. Né? Esse homem, quando foi visitar Paulo uma certa vez na prisão, ele e Paulo adoeceram tanto que quase que morreram. Mas Deus deu vida novamente aos dois. Então esse Epafrodito, ele se converte a Cristo. E continua firme, um cooperador do Evangelho. Se for ler o 2, vamos ver que fala do 19 diante dele. Paulo tanto se agrada desse homem, e repete novamente aqui, e não é à toa que está esse nome aqui. É para nos ensinar que é comum, os irmãos sabem disso, pessoas pôr nome em seus filhos, né? Com certeza os pais dele tinham uma adoração a essa divindade, né? Essa Afrodite, que simboliza o nome dele, Afrodite, uma deusa da fertilidade. Nos dias de hoje é diferente, as pessoas pôr nomes em suas crianças em homenagem a um pai, mãe, quem sabe, alguém que elas conhecem, que gosta muito. Há pessoas que põem o nome de alguma divindade, por assim dizer. A minha irmã, por exemplo, mais nova, fazendo exemplo para ela, tem o nome primeiro, Cirlei Aparecida Moreira. Perceberam? Como é que é Aparecida? Meus pais adoravam a ela. Totalmente errado. Né? Veja o que? A adoração que eles tinham a ela incluiu aquilo. Então, há pessoas que põem nomes. Né? Nomes tal porque é a tal divindade, porque elas adoram a divindade. Aí você pensa, puxa, mas que nome dele? E há nomes lindos. Né? Ana, por exemplo, uma grande mulher da Bíblia. Há pessoas que também não põem nomes bíblicos. Mas as pessoas, quase a maioria, antes de vir para Cristo, age dessa forma. Põe o nome em seus filhos,
né? Lembrando alguma divindade. Antônio, por exemplo. Santo Antônio. Um exemplo, né? Aí ele vem para Cristo, e daí como é que fica? Olha lá o Antônio. Todo mundo lembrar, aí está o fulano. E daí? Veja como Deus trabalha, irmãos. Apesar do nome dele, ele continuou fiel. Oh, Deus. O nome não importou ali. Foi feito no passado para que ele fosse a ser um instrumento de Satanás, porque para fazer a obra contrária, para adorar as divindades. Isso tudo Deus abomina, sem exceções. Quando ele vem para Cristo, nova criatura é. Quando você vem para Cristo, nova criatura você é. Dependendo do teu nome, dependendo do teu passado, entendeu? Dependendo do que fizeram você vem para Cristo, você é nova criatura. Então veja que ele, Aleluia. apesar do nome, seu nome, Glória a Deus. representando essa divindade, continuou firme. Quase morreu. Lá em 2:19, em Filipenses, quase morreu. Deus restaurou a saúde dele, não só dele, como também de Paulo. E continuou fiel, fazendo a obra aqui, não olhou para essas circunstâncias. Então, quando ele vem para Cristo, ele foi restaurado totalmente, independente do seu passado. Tudo ficou. Santo Deus. Há pessoas que usam essas desculpas, né? Ah, o meu nome significa tal coisa. Tem mais jeito? Tem jeito. Ah, não só o nome, né? Atitudes, coisas que fizeram no passado, para mim não tem mais recurso. Tem jeito. É por isso que Jesus veio. Né? Glória a Deus. Para os doentes, para o que não tem mais jeito, é para esses que tem jeito. Porque nada é impossível para Deus. Aleluia. A Bíblia nos diz que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Glória a Deus. Quando você busca primeiro o reino de Deus e a justiça dele, todas as coisas são acrescentadas a mim e a você. Lá em Mateus 6:33, se não me engano, fala. Glória a Deus. Buscai primeiro. Oh, Santo Deus. Tem buscado primeiro o reino de Deus? É o reino dos Amém. céus. E a sua justiça. E as outras coisas são acrescentadas a nós. Perceberam então que a Escritura Sagrada, ela nos ensina, nos adverte, nos instrui, porque a palavra de Deus, ela é sempre atual. É tão antiga e atual. Eu sempre digo, aonde prego, qualquer dúvida, qualquer área da tua vida, qualquer coisa que você tenha, precisa de uma resposta, vai para a Bíblia, ela vai dar a resposta. Glória a Qualquer Deus. coisa, nos dias atuais, Santo ela Deus. vai te dar a resposta. Como deve de agir, como se portar, o caminho correto a seguir, ela vai dar a resposta. Mas não como você quer muitas vezes. Santo Porque o nosso querer não é o querer de Deus muitas vezes. O querer dele é sempre supremo sobre nós. Nós temos que obedecer ele em todas as minúcias, ou seja, até mesmo os detalhes. Não adorar a Deus parcialmente. Hoje adora a Deus, amanhã não adora mais. Hoje está na igreja, amanhã está em outros locais. Não, você está na presença Glória a de Deus. Deus. Não tem a pressa de sair. Eu ainda falei alguns cultos. Oh, aleluia. Passado, em outra igreja. Às vezes a pessoa está em casa, fica 2, 3, 4 horas frente a uma TV, ou fazer outra coisa, e não nota o tempo passar. E na igreja, se o culto dura 1h30 e tal dia vai para 2 horas, 2h30, é relógio, eu tenho tal coisa. Que pressa é essa de sair da presença de Deus? Não tenha pressa. Glória a Deus. Não tenha pressa. Se Deus te trouxe aqui, se passar às vezes um pouquinho, quem sabe, do tempo, agradeça a Ele. Ele tem algo a mais, aproveite o máximo. Glória a Deus. Haverá dias que não haverá mais esse É verdade. Então não tenha pressa. Você nota, você percebe, né, quando você está pregando, algumas pessoas, infelizmente, eu já vi, que começa. Né? E olha, procurando o relógio. Por quê? Por que isso? Deus te trouxe para a casa dele, vem com o coração inteiro voltado. Vem, às vezes está em casa, amanhã é dia de culto. Oh, glória a Deus, não vejo a hora. Há pessoas que já não. Amanhã tem culto de novo. Bem que podia acabar a luz, sei lá. Meu Deus. Não, mas é verdade, né? Porque às vezes adorar a Deus no dia anterior é tão satisfeito, não. Você tem que ficar alegre,
Amanhã tem culto, eu quero estar lá. Né? Quando você vem para o culto, casa de Deus, não tenha pressa. Fique ali o tempo que for necessário. Se passar um pouquinho, às vezes passa, né? Às vezes o pregador fala mais, né? Às vezes ele gosta de falar bastante, né? Passar um pouquinho, não ligue. Deixa que passe um pouquinho mais. Porque é Deus, quem sabe, falando algo que você precisa ouvir. O próprio pregador tem que passar tudo aquilo que Deus tem posto em sua mente, no seu coração. Eu já passei por isso algumas vezes. Quantas e quantas vezes de Deus pôr em minha mente uma passagem, uma palavra, e no momento do culto, em outro local, no decorrer do culto, outra passagem, essa aqui é melhor, essa eu gostei, que palavra. E toda a escritura sagrada é boa, né? Aí eu pregava uma passagem. Quantas vezes? Terminava o culto, o pregador ia terminar o culto. Ele abria a passagem que Deus queria que eu pregasse e comentava sobre ela. De aprenda a obedecer. Dali então, a palavra que Deus pôs de início, mesmo que o decorrer do culto aconteça de outra passagem para chamar a atenção, eu posso até comentar sobre ela, mas a central que Deus pôs é aquela. Aprenda a obedecer. Então, aconteceu mais de uma vez comigo. Mais de uma vez. Deus mostrando, não, você não quis fazer, eu vou achar que faça. Você não quis passar para a igreja, eu vou achar que vai passar. Deus, Aí passava, pensava, mas como assim? A passagem que eu ia pregar e não preguei? Era essa que Deus queria. E era essa que Ele queria. E que havia, às vezes, uma pessoa que precisava de ouvir. Uma pessoa precisava de ouvir aquela passagem. E havia até tão falha, né? A nossa vontade, essa aqui é melhor. Essa aqui é que eu quero. Não. Deus quer, não o que eu quero. Não é o nosso querer, não é o nosso agir. É o querer de Deus, é o agir de Deus. Não é a nossa vontade, é a vontade de Deus. Não é a nossa força, é a força de Deus. Não é o nosso poder, é o poder de Deus. Ou seja, tudo é de Deus. Tudo. A nossa vida é de Deus. Aí continua. Só para não entender quem foi esse Epafrodito, né? Só dei uma comentada sobre ele. Podemos entender. Porque esse nome se encontra ali, um cooperador do Evangelho. Quase morreu pelo Evangelho, doente. A Bíblia não fala bem declarado que foi a doença dele. Mas Deus deu vida, restaurou e continuou firme, apesar do seu nome. Quem sabe eu tenho dado um nome a você no passado, que é um nome não muito bom. Mas não ligue para esse nome. Venha para Cristo, continue firme. Apesar do nome. Apesar do que foi oferecido, né? Eu creio que a minha irmã mais nova um dia vem para Cristo. Apesar desse nome no meio, apesar de eu li, eu creio que um dia vai estar, eu creio, por fé. Embora ela odeie, como eu odiava os cristãos antes, ela odeia também. Ela é tipo eu, ela mede palavras. Alguns conhecem ela. É terrível. Falar do amor de Deus para ela não é assim. Eu também era assim. Até pior. Mas foi Deus que conhece ela. Ele me conheceu quando eu não servia a Cristo. Eu era terrível, mal educado. Muito mal educado. Aí continuando. E que vos, Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado como cheiro de suavidade, sacrifício agradável e aprazível a Deus. Vejam que ele fala bem desse servo. Mesmo sendo oferecido praticamente a uma deusa, né? Aí o versículo 19, que é o título da campanha. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Aí o 20 ele diz, ora, o nosso Deus e Pai, seja dada a glória para todos sempre. Ou seja, amém. Tudo o que acontece em tua vida e em minha vida, a glória é para Deus. Glória a Deus. Tudo. Oh, glória a Deus, aleluia. A igreja está cheia? Glória a Deus. Pouquinha gente? Glória a Deus. Essa que está aqui. Se nós olharmos sempre para a abundância e não olharmos para os momentos que estão difíceis, e não meditar e ver que é um propósito ali, podemos nos entristecer e até muitas vezes enfraquecer na fé. Então, quando a igreja está cheia, a glória de Deus, amém. Aleluia. Quando a igreja está quase vazia, 2, 3 pessoas, amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Eles precisavam estar aqui, é isso aí mesmo. Você vai fazer o culto, né? Vai correr tudo como é. Corre nos dias, aquelas 3 pessoas, do mesmo jeito.
É o que Deus preparou naquele dia. Muitos hoje, irmãos, conheço muitos irmãos que têm desfalecido na fé, que às vezes vão numa igreja, tem meia dúzia de pessoas, não vão mais naquela igreja lá, tem o poder de Deus. Eu vou naquela igreja lá que tem 100, 200 pessoas. Isso. O que ele está procurando? Ele está procurando ser exaltado. Porque as 6 pessoas não vão ser uma grande quantidade, ele quer bastante para ele ser exaltado. Ou seja, ele não quer que Deus seja visto na vida dele. Ele quer ser visto. Santo Deus. Aí, um certo dia, ele cai. Satanás é astuto, irmãos. Satanás não perde tempo, ele está só rodeando, procurando brechas em nossa armadura. Irmão, por exemplo, o pastor Nilson uma vez fez esse comentário. Que Satanás não precisa de uma avenida, só uma brechinha para pôr a unha dele, nos contaminar. Isso, por exemplo, o pastor comentou uma vez sobre essa, usou essa metáfora, por assim dizer. Não precisa de uma rua inteira, uma largura, para nos atingir. Só uma trinquinha nessa armadura, uma brechinha. Então, todos os dias vamos consertar o nosso altar, como foi falado aqui. Glória a Deus. Desce a casa oleiro, de acordo com Jeremias 18, né? Desce a casa oleiro. Quem sabe o vaso está rachado, ele vai consertar. Nós somos vasos de barro, frágeis, mas o que mora dentro de nós é superior a tudo. Talvez, voltando aqui no versículo 18, suprirá todas as vossas cidades em glória por Cristo Jesus. Volta a palavra suprir. Foi feito alguns exemplos aqui. A palavra suprir vai